Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje falaremos dos elementos que compõem a estrutura de um verbo. E o que é verbo? É a palavra que pode variar em número, pessoa, modo, tempo e voz, indicando ações, processos, estados, mudanças de estado ou manifestação de fenômenos da natureza. Falaremos agora dos elementos que compõem a estrutura de um verbo. O primeiro elemento é o radical, que é a parte invariável que contém o núcleo semântico e formal do verbo. O radical é o portador do sentido, da identidade do verbo. E vamos aprender agora a identificá-lo. Para extrair o radical de um verbo, é necessário que ele esteja em sua forma infinitiva, que são verbos terminados com a letra R. Para extrair o radical, é necessário retirar as terminações ar, er ou ir. Vamos aos exemplos. No primeiro exemplo, temos o verbo amar. Para extrair o radical, retiraremos a terminação ar. Logo, o radical do verbo é am. No segundo exemplo, temos o verbo vender. Para extrair o radical, retiraremos a terminação er. O radical do verbo é vende. No terceiro exemplo, temos o verbo partir. Para extrair o radical, retiraremos a terminação ir. O radical do verbo é parte. O segundo elemento que compõe a estrutura de um verbo é a vogal temática. A vogal temática se agrega ao radical a fim de indicar a conjugação a que o verbo pertence. Nós já aprendemos a extrair o radical de um verbo, e a vogal que vier imediatamente após o radical será a vogal temática. Vamos aos exemplos. Nosso primeiro exemplo, temos o verbo cantar. O radical do verbo é cante, e a vogal que está após o radical é a vogal A, que será a nossa vogal temática. Verbos que têm como vogal temática a vogal A serão verbos de primeira conjugação. No segundo exemplo, temos o verbo escrever. O radical do verbo é escreve. Após o radical, temos a vogal E, que será a nossa vogal temática. Verbos que têm a vogal temática representada pela vogal E serão verbos de segunda conjugação. No nosso terceiro exemplo, temos o verbo partir. O radical do verbo é parte, e a vogal que está após o radical é a vogal I, que será a nossa vogal temática. Verbos que têm como vogal temática a vogal I serão verbos de terceira conjugação. O terceiro elemento que compõe a estrutura de um verbo é o tema. O tema é o radical acrescido da vogal temática. Então, a junção desses dois elementos que compõem a estrutura de um verbo receberá o nome de tema. Vamos aos exemplos. Temos como primeiro exemplo o verbo amar. O seu radical é am e a vogal temática a. Teremos como tema ama. Nosso segundo exemplo é o verbo comer. O seu radical é com e a vogal temática é. Teremos como tema come. Terceiro exemplo é o verbo partir. Seu radical é parte e a vogal temática i. Teremos como tema partir. Falaremos agora das desinências verbais, que são as partes do verbo que indicam a pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa do discurso. As desinências verbais também indicam o número, que corresponde ao singular ou plural. As desinências verbais também indicam o tempo, presente, passado ou futuro. E as desinências verbais também indicam o modo, indicativo, subjuntivo ou imperativo. Falaremos agora de desinência número pessoal, que é a desinência que indica o número, que corresponde ao singular ou plural, e a pessoa do verbo, que corresponde a uma das pessoas do discurso. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Vamos aprender a identificar a desinência número pessoal de um verbo. No primeiro exemplo, temos o verbo falamos. O radical do verbo é fal. Teremos como vogal temática a vogal a e o mos é a desinência que indica a primeira pessoa do plural. Percebam que nós falamos. No segundo exemplo, temos o verbo falas. O fal é o radical do verbo, o a será a minha vogal temática e o s é a desinência que indica a segunda pessoa do singular, porque tu falas. No terceiro exemplo, temos falam. Fal é o radical do meu verbo, a é a minha vogal temática e o m é a desinência que indica
a terceira pessoa do plural. Percebam que eles ou elas falam. Falaremos agora da desinência verbo nominal, que é a desinência que indica as formas nominais dos verbos, que podem ser o infinitivo, o gerúndio ou o particípio. Para identificarmos a desinência verbo nominal, é importante observarmos a terminação de cada verbo. Vamos aos exemplos. No primeiro exemplo, temos o verbo falar, que é um verbo terminado em R. Então, temos uma desinência verbo nominal indicativa do infinitivo. No segundo exemplo, temos o verbo falando, que é um verbo terminado em NDO. Então, temos uma desinência verbo nominal indicativa do gerúndio. No terceiro exemplo, temos o verbo falado, que é um verbo terminado em ADO. Então, temos aqui uma desinência verbo nominal indicativa do particípio. Falaremos agora sobre as formas nominais do verbo, que podem ser o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Vamos aprender a identificar cada uma delas. O infinitivo é uma das formas nominais do verbo e ele é identificado pela terminação R, que acrescida da vogal temática indica as 3 conjugações verbais. Portanto, verbos terminados em ar, como por exemplo, amar, cantar, falar, serão verbos de primeira conjugação. Verbos terminados em er ou or, como por exemplo, escrever, comer, ver, por, serão verbos de segunda conjugação. Verbos terminados em ir, como por exemplo, dormir, partir, vir, serão verbos de terceira conjugação. Agora, atenção, o verbo por não possui a terminação er, mas mesmo assim, ele pertence à segunda conjugação. Isso se deve à diacronia da língua, que são as alterações que a língua sofre ao longo dos anos. O verbo por um dia foi o verbo poer, porém, ele sofreu alteração e perdeu a vogal e, mas mesmo assim, ele continua pertencendo à segunda conjugação. Juntamente com ele, também estão os seus derivados, tais como repor, dispor, propor e compor. Vamos aprender agora a identificar a que conjugação o verbo pertence. Nem sempre o verbo estará na sua forma nominal de infinitivo, mas é importante que mesmo com o verbo flexionado, ou seja, o verbo conjugado, saibamos reconhecer a que conjugação ele pertence. Vamos aos exemplos. Ele cantou na festa ontem. Temos na oração o verbo cantou. Como que vamos fazer para identificar a que conjugação esse verbo pertence? Nós vamos pegar o verbo flexionado e vamos transformá-lo para a forma nominal de infinitivo. Cantou corresponde ao verbo cantar. O verbo em sua forma nominal termina em ar. Então, cantou é um verbo de primeira conjugação. Segundo exemplo, ela bebeu todo o suco. Temos na oração o verbo bebeu. A forma nominal de bebeu é beber. Temos aí o verbo terminado em er. Então, bebeu é um verbo de segunda conjugação. Terceiro exemplo. Eu partirei amanhã cedo. Temos na oração o verbo partirei. E a forma nominal de partirei é partir, que é um verbo terminado em ir. Então, partirei é um verbo de terceira conjugação. Falaremos agora do gerúndio, que também é uma das formas nominais do verbo. O gerúndio é conhecido pela terminação em NDO. Todos os verbos que terminam em NDO são verbos que correspondem à forma nominal de gerúndio. Vamos aos exemplos. Estou ouvindo o CD que você me deu. Temos na oração o verbo ouvindo, que tem a terminação NDO. Então, estamos diante de um verbo na forma nominal de gerúndio. Segundo exemplo. Ele está estudando para melhorar seu desempenho. Novamente, o verbo estudando contém a terminação NDO, então temos aqui um verbo que corresponde à forma nominal de gerúndio. Terceiro exemplo, já estou indo para casa. Indo também é um verbo terminado em NDO, que corresponde à forma nominal de gerúndio. Falaremos agora da forma nominal particípio. O particípio, quando regular, é identificado pelas terminações ado, ada,
ido e ida. O particípio possui mais de uma terminação porque ele é uma forma nominal que, dependendo do contexto em que é utilizado, ele vai concordar com os termos da oração. Vamos aos exemplos. Ele tinha avisado o fato ao gerente. Temos avisado, que termina em ado, que é uma das terminações que corresponde à forma nominal de particípio. Segundo exemplo, a casa foi vendida. Temos vendida, que termina em ida, que também é uma das terminações que corresponde à forma nominal de particípio. Percebam que vendida está concordando com o substantivo casa. Terceiro exemplo, ele tem vivido dias alegres. Temos agora a terminação ido, que também corresponde a uma das terminações da forma nominal de particípio. E o último exemplo, ela foi convidada para a festa. Temos a terminação ada, que também é uma das terminações que corresponde à forma nominal de particípio, e percebam que convidada está concordando com o pronome ela.